Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo o que é seu e livre você e tudo o que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando por ajustes, por consertos. Algumas coisas que Deus ele vai te mostrar que precisam ser ajustadas. Algumas coisas que precisam de consertos. Você vai saber o que é. Deus ele vai te mostrar. Ele vai te fazer enxergar. Já viu quando às vezes a gente experimenta uma roupa nova? A gente vai na loja, experimenta uma roupa nova ou compra a roupa pela internet, a roupa chega e aí a gente pensa, ficou um pouquinho larga aqui, um pouquinho larga aqui. Então aí a gente vai, manda para o ajuste, manda para a costureira, para apertar onde é necessário, né? Para fazer o ajuste necessário, subir uma alça, mexer no que for necessário. Então são ajustes que Deus quer que a gente faça, porque esses ajustes, eles vão trazer melhorias. Deus vai tirar excessos, Deus vai tirar o que está na hora de tirar, porque você tem avanço. Você tem avanço, você tem rompimento. Deus, ele te chamou para avançar. Deus, ele te chamou para romper. Vai tentar correr com um tênis, com um sapato muito maior do que o seu pé, ou muito menor. Vai tentar calçar um sapato menor do que o número do seu pé. Vai calçar um sapato maior do que o tamanho do seu pé. E vai correr, vai trabalhar. Não vai funcionar direito. Vai atrapalhar o seu rendimento. Vai atrapalhar a sua fluidez. Então tem coisas, irmãos, que Deus sabe que precisa sair porque está servindo de peso, está servindo de atrapalho, está impedindo uma fluidez. Deus está falando, está em excesso. Nós temos que tomar cuidado com a negligência, mas excesso em alguma coisa também não é bom. Então a gente não pode deixar de fazer algo, mas se a gente sair, sabe, às vezes daquela negligência onde a gente não faz nada e pular para o excesso também não vai fazer bem. Então as coisas elas têm que ter um equilíbrio. Então Deus ele não quer nem falta e ele não quer também excesso. A palavra fala que a gente tem que ter sabedoria, discernimento para saber quando parar. Então, tem algumas coisas, eu não sei o que é, né? Isso vai ser pessoal para cada um, que Deus ele vai ajustar. Não faz parte da nossa palavra, irmãos, mas eu lembrei de uma coisa agora, veio isso aqui na minha mente, eu não estava pensando nisso. Mas eu vou falar porque pode ser algo que vai servir para alguém. Algum tempo atrás, quando eu estava naquela, assim, tentando adaptar, sabe? Não vou falar tentando adaptar, mas quando Deus ele nos pede algo, nós temos que ser constantes. A constância é que vai fazer a diferença. Tem coisas que tem que virar hábito, que tem que fazer parte da nossa rotina. Então, eu estava percebendo que para eu conseguir acordar no horário que eu tenho que acordar, na verdade foi assim, eu não tinha um hábito e de repente eu desenvolvi aquele hábito. E eu comecei a perceber que ficou difícil para mim levantar cedinho. Só que eu não estava percebendo. E aí teve um dia que eu tive um pensamento. Na verdade eu comecei com 2 hábitos que eu não tinha e eu comecei. E eu percebi que me atrapalhou. E aí eu pensei, eu falei assim, eu acho que isso aqui que eu estou fazendo está me atrapalhando. Então eu vou fazer um teste. Eu vou parar de fazer isso aqui e vou ver se vai melhorar.
É claro que isso junto com algumas outras coisas. Mas como essas. O que que eu tô falando? Eu comecei a. Quando chega a hora de eu deitar para dormir, eu deito para dormir. Então, eu tô deito na cama para dormir. Eu não assistia nada, não pegava celular, nada disso. Só que eu comecei a fazer diferente. Eu comecei na hora de deitar para dormir, eu comecei a assistir coisas, sabe? Colocar coisas para assistir, às vezes filmes, às vezes série, que aí a gente assiste uma, assiste outra e assiste outra. Então eu comecei, ao invés de eu dedicar aquele tempo agora para o descanso e para o sono, eu comecei a ficar assistindo coisas na hora de dormir e eu comecei a ficar mexendo no celular. Sabe quando você pega o celular, não está vendo nada e vai passando a tela e fica ali? Isso o dia já tinha terminado, já tinha feito tudo que eu tinha para fazer. Eu vi que eu comecei a ter dificuldade para acordar. Eu não estava raciocinando, mas o celular e filmes e séries começou a me prejudicar. Por quê? Eu tinha que deitar para dormir, tinha que descansar. A nossa rotina diária, ela é uma rotina pesada, puxada. Quando chega a hora da gente deitar, se a gente entra com excesso, aquilo ali vai estar tirando algo de nós. O excesso, irmãos, ele sempre tira algo. Então, por exemplo, ao invés de deitar para dormir, eu trouxe coisas para o meu tempo, para o meu horário ali, que era para o descanso, eu trouxe coisas que não era para eu trazer. E aquilo começou a me prejudicar, só que eu percebi. E aí o que eu fiz? Cortei. Então hoje, a hora que eu deito para dormir, eu não ligo mais computador para me assistir nada, eu não pego mais celular para olhar nada. Eu parei daquele negócio de ficar entrando numa rede social, ficar virando, subindo página e olhando só, na maioria das vezes, coisa à toa, nada que presta. Então eu cortei, a hora que eu deito para dormir, eu não ponho a mão mais no celular, eu coloco ele no silencioso. Eu não ponho mais a mão no celular. A hora que eu deito para dormir, eu passei a fazer isso final de semana. Passei a fazer isso final de semana, que a minha rotina é diferente. Agora, dia de semana que eu tenho que levantar muito cedo, os dias que antecedem o dia que eu tenho que levantar muito cedo, eu cortei televisão, cortei qualquer coisa de assistir antes de dormir e cortei o celular. Então, a hora que eu deito para dormir, é zero televisão, zero filme, zero tudo e zero celular. Eu cortei rede social e cortei filme, essas coisas. E eu vi que eu comecei a dormir muito melhor. Melhorou o meu sono e melhorou o meu descanso. Eu não programei te falar isso. Mas pode ser que tenha alguém que vai ouvir essa oração que vai precisar dessa palavra. Porque a gente está falando de ajustes, de consertos que vão trazer melhoria. E isso foi um ajuste que eu tive que fazer, foi um conserto que eu tive que fazer, estava em excesso. Estava sobrando, não tinha como eu encaixar aquilo ali no meu dia. Não tinha como eu encaixar aquilo ali na minha rotina, no final do meu dia, no meu tempo. Não, era a hora do descanso. Eu não podia diminuir o tempo do descanso, do sono, passando horas assistindo alguma coisa, mexendo no celular. São coisas, irmãos, que a gente pega e quando a gente vê já passou 2, 3 horas. Então aquilo me prejudicou muito e eu cortei. Eu fiz o ajuste, eu fiz o conserto, cortei. E aí o meu sono, o meu descanso voltou a ter qualidade de novo, tá? Então, não sei, eu acredito que isso vai servir para alguém, porque eu não estava pensando nisso e eu lembrei disso aqui agora, tá bom? A palavra que nós vamos ler, ela está lá no livro de Gênesis 35, a partir do versículo 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém.
Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Aqui, irmãos, Jacó ele tinha acabado de passar por um problema grande familiar. A filha de Jacó ela tinha sido violentada, os irmãos de Jacó foram vingar. Então Jacó estava com medo, porque ele pensou, o povo ao redor vai reunir e se eles vierem vai destruir minha família. Só que Deus ele não deixou isso acontecer. E aqui ele apareceu para Jacó e falou, Jacó, suba a Betel. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá. Betel era o lugar que Jacó teve um sonho, onde ele viu uma escada. E na escada ele viu os anjos de Deus que desciam e subiam. E Deus apareceu para Jacó num momento difícil da vida de Jacó. Ele estava fugindo de Esaú. Então Deus, Jacó, ali naquele local, ele colocou uma pedra e fez um voto com Deus. Que aquele local, ali naquela pedra, ele ia fazer um altar para o Senhor, ia servir de santuário. Se Deus protegesse ele, levasse ele em segurança, porque ele estava com medo, ele estava fugindo de Esaú. E naquele momento de angústia, naquele momento de dor, que ele estava fugindo, né? Ele precisou fugir, Deus deu um sonho para ele, falou com ele no sonho, confortou Jacó, acalmou Jacó, e tudo ficou bem. E aqui Jacó tinha voltado. Ele tinha voltado, tinha se estabelecido num lugar, teve um problema ali, né, com a filha dele, com os filhos, com os povos ao redor, e mais uma vez ele estava passando por uma situação de angústia, estava com medo. E Deus apareceu para ele e falou, Jacó, agora vai para Betel. Jacó, lembra que quando você estava fugindo de Esaú, você me fez aquele voto? Então, agora vai para lá e construa um altar para mim. Vai lá, estabeleça-se lá. Então aqui, Jacó ia passar por uma mudança. Deus ele estava trazendo uma mudança geográfica sobre a vida de Jacó, sobre a família de Jacó. Ele ia sair do lugar que ele estava e ele ia para Betel, para o lugar que ele tinha tido sonho quando Deus falou com ele, né? Tido um sonho e no sonho Deus falou com ele. Ele ia se estabelecer lá. Então lá ia começar uma vida nova, uma temporada nova, um ciclo novo na vida de Jacó. E aqui o que a palavra fala? Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Jacó, ele sabia, ele via que tinha coisa errada ao redor dele. Ele tinha que prosseguir na caminhada dele com o Senhor, mas ele sabia que prosseguir com aqueles deuses estrangeiros significava infidelidade. Jacó pode ter colocado panos quentes até ali, mas Deus tinha tocado em Jacó. Jacó, agora você vai para lá, vai se estabelecer lá. E Jacó não queria avançar. Ele não queria se estabelecer no local novo que Deus tinha para ele, entrar naquele novo ciclo, naquela nova temporada, carregando com ele o que estava prejudicando, carregando com ele o que não era bênção, o que não era para estar. Jacó aqui, ele teve que, junto com os servos, as pessoas ali, fazer alguns consertos e alguns ajustes. Olha, livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel. Agora, nós vamos entrar numa nova fase. Nós vamos sair daqui, vamos nos mudar para outro lugar. Nós vamos nos estabelecer lá. Mas esses deuses estrangeiros não podem vir com a gente. Purifiquem-se, troquem de roupa, porque nós temos que avançar na vontade do Senhor, nós temos que prosseguir. Tem um novo ciclo na nossa frente, uma nova vida. Jacó ia entrar numa nova temporada da vida dele. Mas algumas coisas precisam ser feitas antes. E a palavra fala que as pessoas, eles ali se desfizeram dos deuses estrangeiros, tiraram os brincos das orelhas, tudo que era excesso, tirou o excesso. Os deuses estrangeiros eram excesso, eles não precisavam de deuses estrangeiros. Deus era o suficiente para proteger. Deus era suficiente para guardar. Deus era suficiente para prover. Os deuses estrangeiros serviam de altares que traziam problemas, porque altares, eles atraem demônios. Os deuses também era superstição.
porque tudo que eles precisavam estavam em Deus. Eles não precisavam de deuses estrangeiros. Então, ali o excesso ficou e foi enterrado ao pé de uma grande árvore. Algumas coisas, irmãos, elas têm que ficar assim, enterradas. A gente identifica o excesso, identifica aquilo que caminhou com a gente até aqui. Olha, eu caminhei com isso até aqui, mas isso aqui só serviu de peso para a minha vida. Isso aqui só serviu para me atrapalhar. Isso aqui só serviu para dificultar. Aqueles deuses estrangeiros iam trazer peso, carga. Pensa se fosse muito, se fosse grande. Era superstição, era altar para demônio, atraía problema, atraía maldição. Era carga que ia pesar sobre eles. Não tinha benefício. Algumas coisas, irmãos, na nossa vida, elas não trazem benefício. Elas só trazem atrapalhos. E a gente tem que fazer, para prosseguir, para entrar no novo ciclo, a gente tem que fazer igual eles fizeram, se desfazer e deixar enterrado. Se desfez, enterrou e largou para lá. Enterrou, prosseguiu, está enterrado. Eu não vou lá cavar buraco para pegar de volta. Eu não vou trazer de volta para a minha vida. Aquilo que Deus vai te mostrar, que você tem que fazer o ajuste, aquilo que Deus vai te mostrar que você tem que fazer o conserto, é Ele falando para você, olha, isso aqui até aqui só trouxe peso para a sua vida. Isso aqui até aqui só trouxe atrapalho. Isso aqui até aqui só serviu de altar. Agora tem que tirar. Agora tem que tirar e enterrar. Agora tem que tirar e deixar para trás. Não deve mais prosseguir com você. Seja um mau hábito, um hábito destrutivo, independente do que seja. Deus, ele precisa tirar os excessos. Aqui o povo se purificou, trocou de roupa, se purificou, trocou de roupa, tirou os brincos, aquilo que estava pesando neles, tirou os excessos, jogou fora os deuses estrangeiros, enterrou tudo ao pé da grande árvore e prosseguiu para a vida nova. Prosseguiu para o novo ciclo. Prosseguiu para a nova temporada. Aquilo que Deus te pedir para fazer, aquilo que Deus te pedir para consertar, não demore. Porque você tem que prosseguir. Tem nova temporada te aguardando. Tem um novo ciclo. É um tempo de virada de ciclo, irmãos. A gente está vivendo um período de virada de ciclos. É um tempo de mudanças de ciclos. Pode ter pessoas aqui que já estão sentindo isso, que já estão percebendo isso. Que está passando por uma fase que ela está percebendo que é uma fase de mudança de ciclo. Então, para essa mudança de ciclo, é como se você saísse de algo velho, ultrapassasse uma porta e entrasse para algo novo. Para você ultrapassar, para você sair do que é velho para entrar no novo, você tem algumas coisas que não pode carregar com você. Aquilo que até aqui Deus te mostrou, aquilo que Deus vai te mostrar, que tem que sair, tem que sair. Pode ser uma coisa que parece boba, irmãos. Pode ser uma coisa que parece insignificante. Eu não dei o meu exemplo, mas era algo importante. Porque se Deus, ele ia aumentar as minhas responsabilidades, antes de eu fazer isso, eu já tinha recebido algumas coisas do Senhor que eu tinha que fazer a mais. Só que para eu dar conta, eu tinha que conseguir certinho levantar mais cedo. E levantar bem. Não é levantar só bagaço. Porque eu já tinha que levantar já rápido e começando a fazer rápido as coisas que eu tinha que fazer. Porque se o dia já estava apertado com o que eu já tinha, para Deus acrescentar algo a mais, ele tinha que fazer ajustes. Mas os ajustes iam contar com o quê? Comigo. Então eu tive que fazer esses ajustes, porque eu precisava ter uma qualidade de sono, uma qualidade no descanso, para eu poder acordar bem, para dar conta de incluir na minha rotina aquilo que precisava ser incluído.
Eu tinha que ter energia, fazer rápido, fazer no tempo adequado para dar conta de incluir algo grande na minha rotina. Entende? Então eu ia começar eu ia entrar numa nova temporada, algo novo ia começar na minha vida. Mas eu tinha que deixar algo para trás para conseguir entrar naquele novo ciclo. Então eu fiz os ajustes. É o que eu falei para vocês. Cortei celular à noite, cortei televisão à noite. À noite, no meu caso, um ajuste que eu fiz, né? Uma poda, um ajuste, um conserto que eu fiz foi esse. Que me colocou, né? Trouxe algo novo de Deus na minha vida. Porque eu precisava fazer isso antes para algo novo começar. Então a gente está vivendo um tempo de ajuste. Um tempo de mudança de ciclo, de nova temporada iniciando. Então aquilo que para esse tempo Deus está te pedindo, se Ele está pedindo, olha, está com muita distração com o celular está em excesso. Você está ficando muito tempo no seu dia, passando, olhando, toda hora pega o celular, isso está atrapalhando você. Deixa o celular mais de lado, determina certas horas para você pôr a mão nele. Não sei o que é, né? Mas é o conserto que Deus vai te pedir, o ajuste que Ele vai te pedir. Você tem que enterrar e seguir. Não pode voltar depois para pegar. O que vai acontecer comigo se eu voltar para o mau hábito de ficar todo dia de noite assistindo televisão, na hora de dormir, ou se eu voltar a pegar o celular e ficar olhando coisa na internet? Eu estou voltando lá para o pé da grande árvore e desenterrando uma coisa que me atrapalhou, que estava pesando sobre a minha vida, que estava me atrapalhando, que Deus não estava gostando. Então nós não podemos desenterrar aquilo que a gente enterra. Aquilo que a gente enterra, enterrou, acabou. Prosseguiu viagem. O que Deus está mandando você enterrar, você vai enterrar. Mas você vai prosseguir viagem e não vai voltar para desenterrar. Porque não vai te ajudar. Vai só servir de atrapalho e de peso. Tá? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo os ajustes do Senhor chegando na vida dessa pessoa. Você tem algum filho aqui, meu Pai, que o Senhor está vendo algum excesso, que está com algum tipo de desequilíbrio, que o Senhor venha trazendo o equilíbrio, Pai. Eu repreendo todo o desequilíbrio em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Pai, que está com atrapalhos no tempo, se tem alguma coisa que está inserida na rotina dela, que está atrapalhando ela ao longo do dia, Pai, ou mesmo à noite, tira o que está em excesso, tira o que está sobrecarregando a rotina dela, tira o que está ao redor dela que está sobrecarregando ela. Eu não sei, Pai, qual é o conserto, qual é o ajuste que cada um tem que fazer. Mas que o Senhor venha tocando nos olhos e no entendimento de cada um. Para que eles possam remover aquilo que é necessário que nesse tempo seja removido. Para que eles prossigam, avancem. Para que eles possam, meu Pai, entrar no novo ciclo leves, ser frutíferos, com energia, Pai, com ânimo, com bom ânimo, para fazer tudo aquilo que o Senhor chama eles para fazer. Eu repreendo tudo que está pesando sobre essa pessoa. Todo o atrapalho que está sobre ela, tudo que está pesando sobre ela, todo o atrapalho que está no ambiente dela. Às vezes dentro de casa, que está atrapalhando ela a dormir. Às vezes barulhos, perturbação dentro de casa, perturbação que está vindo por meio de vizinhos. Eu repreendo toda a perturbação que está rodeando ela, Pai. Que o Senhor venha mostrando aquilo que cabe a ela. Mas aquilo que está ao redor dela, que está perturbando ela, que não está nas mãos dela fazer, que o Senhor venha fazendo por ela. Jacó fez a parte dele e todos ali ao redor fizeram a parte deles. Que o Senhor ajude essa pessoa a fazer aquilo que cabe a ela, mas que o Senhor faça por ela aquilo que ela não pode fazer. Se tem alguém ao redor dela que está perturbando o sono dela, o descanso, que está perturbando a paz, que está atrapalhando ela em algo, que o Senhor venha jogando essa perturbação e esse atrapalho por terra. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que os excessos vão sair. O desequilíbrio vai cair por terra. Ela vai enxergar, ela vai entender. E que essa bênção venha sobre cada membro da família dela também. Todo o atrapalho, todo o desequilíbrio, toda a perturbação que está nos membros da família dela, na mente deles, Pai, na rotina deles, no emocional, que o Senhor venha jogando por terra.
Que o Senhor venha trazendo purificação. Que o Senhor venha fazendo uma limpeza. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, jogando por terra, tirando, Pai, tudo aquilo que está só pesando, que está servindo de carga. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa pessoa ela vai fazer o conserto, o ajuste necessário, e aquilo que ela jogar fora vai ficar enterrado. Vai ficar enterrado ao pé da grande árvore e ela não vai voltar para pegar. Ela vai prosseguir viagem, porque o Senhor tem ciclo novo, o Senhor tem temporada nova iniciando, Pai. E para esse ciclo novo, para essa temporada nova, algumas coisas não podem mais fazer parte. Algumas coisas não podem mais estar na rotina dela. Em nome de Jesus, joga por terra os excessos. Em nome de Jesus, joga por terra os atrapalhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos. Faça os consertos necessários. Faça os ajustes. E seja livre de tudo que está pesando, de tudo que está em excesso na sua vida. Para você viver a nova temporada que Deus tem para você. Amém? Deus te abençoe.